Teste, som. Teste, 1, 2, som. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu saúdo a todos na paz do Senhor. Uma boa tarde para cada um de vocês que estão aqui no centro desta cidade, no teu comércio, ou fazendo as suas compras. Que o Senhor possa continuar abençoando nossas vidas, que o Senhor Jesus possa continuar cuidando de cada um de nós, porque Ele sempre cuida das nossas vidas. Desde quando nós acordamos, abrimos nossos olhos e respiramos, o Senhor Jesus já está cuidando de cada um de nós. E isso é um grande motivo de eu e você agradecer esse Deus tão grande e maravilhoso, com esse poder tão grande, porque Ele foi e sempre será o Deus Todo-Poderoso. E é Ele que eu estou aqui nessa tarde para anunciar o nome dEle, o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo não é nenhuma religião. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a nenhuma denominação religiosa, mas é servir a Jesus. Servir Jesus é deixar de viver a nossa própria vida, morrer para esse mundo e servir a Deus. Que é isso que eu e você foi determinado aqui nessa terra enquanto nós vivamos. E essa é a única oportunidade de nós podermos fazer alguma coisa para que nós possamos glorificar o nome de Jesus, através da nossa vida, através das nossas atitudes, através do nosso viver. Porque Jesus Cristo, no Evangelho de João 14,16, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então esse é um grande motivo de nós servir a Deus, para que Ele possa realmente reconhecer a nossa comunhão com Ele, servir a Ele, entregar a Ele tudo de nós, para que realmente nós possamos alcançar uma tão maravilhosa salvação que está preparada para cada um de nós. Mas isso vai nos custar um preço que já foi pago na cruz do Calvário, quando Jesus entregou a sua vida, derramou o seu sangue, para que nós possamos realmente alcançar essa maravilhosa obra que foi feita por Jesus Cristo. Porque nós sabemos que não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus. Está lá em Atos 4:12. Diz assim: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejam salvos. Por isso que eu estou aqui anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus. É o poder de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Que eu e você, nós temos que conhecer as Escrituras, nós temos que conhecer o Evangelho, porque através da palavra de Deus é que nós possamos conhecer o Pai. Porque Deus, vendo esse mundo perdido, esse mundo contaminado, esse mundo onde foi totalmente contaminado pela desobediência, pelo pecado, e Jesus Cristo, Pai, Ele enviou seu Filho, seu único Filho, Jesus, para que pudesse morrer, derramar o teu sangue, para que nós
pudéssemos alcançar a nossa salvação. E esse preço foi muito caro que Jesus Cristo pagou. O preço de sangue. Ninguém vai morrer por tua causa, ninguém vai fazer nenhum sacrifício por você, tão grande e maravilhoso. Somente Jesus Cristo que fez essa obra grande e maravilhosa para que nós possamos ser salvos. Como eu disse, que não há outro, nunca houve, nem haverá um Deus tão poderoso e grande. E a palavra de Deus vai nos dizer, em Romanos 10, 14, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, você tem que ouvir a verdade, ouvir a palavra, porque se não conhecer a palavra, se não conhecer o Evangelho, se não conhecer a Deus, não tem como ser salvo. O homem procura ter salvação em muitos meios. O homem ou a mulher procura a sua salvação por determinados caminhos, mas não há outro caminho. Como eu já li aqui, Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro além de mim. Quem disse isso foi Jesus Cristo. E não tem como nós não aceitar essa palavra, contestar contra o Pai, contestar com Jesus Cristo. E só através do arrependimento que nós possamos ter comunhão com Deus. Que comunhão foi essa que foi perdida ali no Jardim do Éden, aonde o primeiro casal pecou, desobedeceu a Deus, o fruto que não podia comer, tocar, mas eles tocaram no fruto, eles tocaram e comeram, aonde Deus disse que não era para tocar, não era para comer daquele fruto, mas fizeram e desobedeceram a Deus, porque o inimigo, o diabo, seduziu. O problema desse mundo é a sedução, que muitas das vezes tira o homem e a mulher da presença de Deus. Eva viu aquele fruto bonito, aquele fruto saudável, e ela sentiu desejo e pegou e comeu aquele fruto que Deus disse que não era para comer. Aquele encheu os olhos dela, e ela pegou e comeu aonde o pecado entrou no mundo. E ela comeu e deu, e comeu junto com Adão, o seu esposo. O mundo foi totalmente contaminado pelo pecado. E com o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo o pecado. Desde quando você entrega a tua vida a Ele, desde quando você aceita Ele como teu único e suficiente Salvador da tua vida. Se não foi por essa escolha, não tem como. A Bíblia, ela nos explica, ela nos orienta, para que eu e você podemos ler e meditar e viver a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, em João 39, diz assim: examinai as Escrituras, porque cuidei dela ter vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quem é as Escrituras? A palavra de Deus que testifica de Jesus. Como eu já disse, somente conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus, aonde eu e você podemos alcançar a nossa salvação. E louvado seja o nome de Jesus Cristo, que o nome dele seja glorificado, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu único filho. Deus amou tanto esse mundo que ele entregou seu único filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque após a morte não acabou. O homem, depois da morte, muitos acham que já era, acabou, mas não. Vai voltar. No grande dia, quando Jesus ele voltar, todos vão ressuscitar novamente.
A Bíblia diz que o corpo, a carne, foi desfeita na terra, ou queimada, ou dissolvida na água, mas quando Jesus voltar, a carne vai se juntar com a alma e o espírito, e vai ter novamente vida. Aí que está o problema. Essa vida que vai retornar, para onde que ela vai? Porque no dia do juízo todos vão ficar diante de Deus, e ali a sentença vai ser tomada, vai ser dada para cada um. E tem dois caminhos: ou para a perdição, ou para a vida eterna. É dois caminhos. Por isso você tem que fazer a sua escolha. A escolha enquanto você vive, porque após a morte não tem como mais você fazer mais nada. O Evangelho, no livro de Hebreus 9:27, diz assim: está determinado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, o juízo de Deus. O juízo. Todos vão ficar diante de Deus. Ali a sentença vai ser dada. A Bíblia fala, ou é a glória, ou é o reino, ou é o inferno. Por isso que o ser humano tem que escolher para onde que ele vai. Jesus Cristo ele já fez a sua parte, Jesus Cristo ele já fez seu sacrifício, Jesus Cristo já morreu na cruz para poder nos salvar. Mas agora cabe ao ser humano a fazer a sua escolha. E nós vivemos num mundo onde o ser humano não quer compromisso com Deus. O ser humano quer viver do jeito que quer, da maneira que quer, farriando, levando a vida de tudo quanto é jeito. Mas obedecer a Deus está difícil. Foi assim que aconteceu no jardim do Éden, a desobediência. E toda desobediência gera consequência. E a consequência é morte. Para o desobediente, a consequência é morte. A morte da alma e do espírito e lançada no lago de fogo e enxofre. Está na Bíblia. Ou é a glória, ou o reino, ou é o lago de fogo e enxofre. Por isso nós temos que fazer nossa escolha enquanto nós vivemos. Está determinado o homem a viver somente uma vez. Depois disso, segue seu juízo. Que a Bíblia não fala que você vai ficar purgando em lugar nenhum. Morreu, vai ressuscitar quando Jesus voltar para a sentença ser dada. Não adianta você ficar rezando missa de sétimo dia, acendendo vela para morto, e não acabou. Acabou. Depois disso, o juízo de Deus. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mateus 4,17. Nós temos que arrepender e voltar para Jesus, obedecer e fazer a vontade dele. Morrer para esse mundo e viver para Cristo. E Jesus sempre ele fez essa obra maravilhosa. Jesus Cristo veio a esse mundo para perdoar os pecados dos pecadores, para ter uma vida eterna. Eu queria ler uma passagem aqui para vocês nessa tarde, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8. Aqui vai falar de uma mulher adúltera. Uma mulher que foi pega em adultério. Que diz assim: porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentado-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio
ato de adultério. É a lei de Moisés que as tais sejam apedrejadas. E tu, pois que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiram, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele disse, e ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui nessa história, narrada no Evangelho de João, ela vai nos contar o amor de Deus, o amor de Jesus, e para que ele veio nesse mundo, o objetivo dele vir nesse mundo, não foi para te dar riqueza, não foi para te dar bens materiais, não foi para te dar conta recheada de banco, no banco, não foi para te dar casa na praia. Jesus veio aqui nesse mundo para mostrar o caminho para que nós pudéssemos ser salvos. Esse foi o objetivo de Jesus vir aqui. Ele não veio dar riqueza para ninguém. É para que todos pudessem ver os milagres que ele fazia, as obras que ele fazia. Tanto é que ele curou enfermos, deu vida a mortos, cegos voltaram a enxergar. Essas foram as obras de Jesus Cristo para mostrar quem é Ele. Quem foi Ele? E Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Jesus continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Ele continua fazendo a obra dele, que está em Hebreus 13:8. Jesus continua sendo o mesmo Deus de ontem, hoje e para todo sempre. E essa mulher, a Bíblia vai nos contar que ela foi... Jesus chegando do monte, ele se assentou e ensinava para multidões. Onde Jesus chegava, as multidões rodeavam ele para ouvir os ensinamentos dele. Mas muitos não gostavam, porque Jesus, ele repreende aquilo que é errado. Mas naquela época existia uma fome. Como Jesus, ele transformava pães, peixes, poucos pães para multidões, e o povo sempre seguia Jesus, e também pelos milagres que ele fazia. E Jesus ali ensinando para aquele povo, chegaram os escribas, os fariseus, aqueles que seguiam a lei de Moisés, que a lei de Moisés era para matar. Quando pegava uma pessoa no adultério, matava, apedrejada. E para eles quererem pegar Jesus de alguma forma, porque não gostaram das obras de Jesus, não gostavam o que Jesus fazia,
E de qualquer forma eles iriam pegar Jesus para poder acusar, para poder matar. E eles colocaram aquela mulher pega em adultério diante dele, ali no meio de multidões, para apedrejar. E diz assim, pondo no meio, disseram, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. E a lei de Moisés, que as tais sejam apedrejadas. Então estava ali diante de Jesus aquela mulher, para ser apedrejada. Era o que eles queriam. E eles queriam ver o que Jesus fazia com ela. Isso dizia eles tentando, ou para que tivesse o que acusar. Mas aquela mulher, creio eu, com muito medo de ser apedrejada, ficou ali esperando somente as pedras vir no seu corpo. Aquela mulher, creio eu, morrendo de temor. E eles insistiam, perguntaram-lhe, o que devemos fazer com esta mulher? E como ele insistia, Jesus lhe perguntaram para ele, o que nós devemos fazer com essa mulher, mestre? Ela foi pega em adultério. E ela está com pecado, porque a lei de Moisés determina que nós matamos ela apedrejada. E o Senhor o que diz? E Jesus, inclinando a sua cabeça, começou a escrever ali na areia, ali na terra. E eles insistiram, o que devemos fazer, mestre? Mas Jesus, endireitando-se, olhou para aquela multidão ansiosa para matar Jesus, aquela multidão querendo apedrejar aquela mulher. Jesus disse para eles, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Foi essa a resposta que Jesus deu. Todos querendo apedrejar, todo mundo com a pedra na mão, querendo matar a mulher. A lei de Moisés, ela dizia, Jesus naquele dilema, se ele dissesse, se discordasse com a lei de Moisés, ele estaria errado. E também, se ele mandasse apedrejar, também não podia, porque ele veio para salvar o pecador do pecado. Jesus estava no dilema. Era isso que eles queriam, mas Jesus é o mestre, é o poderoso. Jesus sempre tem a resposta na hora certa e no momento certo. A resposta de Jesus são palavras sábias. E ele diz, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. E todos tinham pecado. Todos. Tinha aqueles homens religiosos que estavam cheios de pecado. Por isso que eu digo que a religião é a pior praga que tem. Essas religiões aí que tem milhares no mundo inteiro, é a pior praga que tem. Muitos estão aí atrás de religião, achando que vai ser salvo, está enganado. Religião não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém. Eu quero te dizer, somente Jesus Cristo que salva. Foi para isso que ele veio nesse mundo, para tirar o pecado. Mas as pessoas pouco reconhecem a obra maravilhosa de Jesus e continua na imundícia, continua no pecado. Essa semana teve aí a festa do diabo, o carnaval. Muitos se envolveram, muitos estavam aí se envolvidos nessas festas mundanas, que a presença de Deus não está nesses lugares.
A presença de Deus não está nessas festas do diabo. E as pessoas lá no meio ainda levam sua família, seus filhos, as crianças, para estar no meio dessa festa satânica. O que você pensa da tua vida? Fazendo a vontade do diabo? E a vontade de Deus onde fica? E aquela mulher cheia de pecado, pega em adultério. A lei de Moisés era para matar. A lei dos sacerdotes, que seguia as leis de Moisés. Jesus, aquele dilema. Se Jesus discordasse, estaria contra a lei de Moisés. E também seria contra os pecadores, porque ele veio para salvar o mundo do pecado. Jesus apenas disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E aquela multidão cheia de pecado, todo mundo começou a sair um por um. Um por um. Saíram todos. Aquela mulher somente esperando as pedradas na cabeça, nas costas, por tudo quanto é lugar, para ser morta. Mas todos foi saindo de fininha. Todos os pecadores. E Jesus disse para ela, Jesus levantando a cabeça, ele continuou escrevendo no chão, na terra, e ninguém se atreveu a tirar a primeira pedra. E Jesus, levantando a cabeça, aquela mulher trêmula, com medo, Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela levantou a cabeça, olhou para trás, não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. E Jesus disse para ela: cadê teus acusadores, mulher? E todo mundo foi embora. E Jesus disse para ela: se não te condenaram, eu também não vou te condenar. Vai e não peque mais. Essa foi a resposta de Jesus. Os fariseus, aquela multidão, queria a resposta de Jesus. Se ele matasse, seria contra a lei de Moisés, concordando com a lei de Moisés. E se ele mandasse apedrejar, eles queriam pegar ele de qualquer maneira. Se ele discordasse, estaria contra Moisés, contra a lei de Moisés. E se ele também mandasse matar, não podia, porque ele veio para os pecadores. Ele disse para aquela mulher: vai, não peque mais. É assim que eu e você tem que fazer. Arrepender dos seus pecados, arrepender do pecado que veio desde quando nasceu, porque quando nós nascemos já foi pecado, e quando Adão e Eva pecou, o pecado já contaminou o mundo. Por isso que nós temos que arrepender. Arrepender e viver uma vida de acordo com como Deus quer. Não mais como nós queremos. Essas são as palavras de Jesus, endireitando-se e não vendo mais ninguém. E disse para a mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou.
Ela disse: Senhor, e Jesus disse: nem eu também te condeno, vai e não peque mais. Aquela mulher, creio eu, depois que ela teve aquela resposta maravilhosa, que ela teve a chance de viver e ter a oportunidade de viver uma vida de acordo com como Deus quer, Jesus queria, creio ela que a salvação dela estava garantida. Por isso que essa palavra que eu estou te pregando nessa tarde, é hora de arrepender, é hora de se consertar, é hora de parar de fazer as tuas vontades e fazer a vontade de Jesus Cristo. A palavra de Deus fala em João 1:9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O único meio de nós termos uma reconciliação com Deus é se arrepender e aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida e viver uma vida de santidade. Não adianta fingir de ser crente, não adianta fingir de ser católico, porque ninguém engana Deus. Ninguém engana. Os olhos de Deus vêem tudo e todas as coisas. Não adianta querer esconder as suas imundícias, achando que Deus não está vendo. Para ter salvação tem que se arrepender. Para ter salvação, porque no céu a palavra de Deus fala que não entra pecadores. Por isso que Jesus disse: mulher, vai e não peque mais. Por isso que a palavra tem que ser pregada. A palavra tem que ser anunciada. Jesus disse para os seus discípulos, essas são as palavras de Jesus Cristo, para os seus discípulos. Quando ele morreu na cruz, foi ressuscitado, ele reuniu seus discípulos e disse, está lá no Evangelho de Marcos 16:15, ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Jesus falou para os seus discípulos. E essa missão ainda não acabou. Essa missão continua. Para aqueles que Deus chama e envia. Porque muitas das vezes Deus chama, mas tem uns medrosos que não tem coragem. Muitos gostam de cadeira macia dentro de 4 paredes. Preguiçosos. Muitas almas para ser salvas. Muitas almas precisando ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Ouvir a verdade, não mentira. Porque o que mais tem são falsos profetas que profetizam coisas que não vão acontecer. Falsos profetas, mentirosos, para enganar. E levando as almas para a perdição. Profetiza e não acontece nada. A profecia já está nas Escrituras. Que é a palavra que eu estou te pregando. Que é a verdade, sem mentira. Aqui eu estou pregando a verdade. Estou aqui para te enganar. Não estou aqui para pedir teu dinheiro. Não
estou aqui com sacolinha para pedir dinheiro de ninguém. Estou aqui fazendo a vontade do meu Pai. E a palavra de Deus fala que nos finais dos tempos viriam muitos mentirosos, falsos profetas, enganadores. Se possível, enganariam até os seus escolhidos. É o que mais tem, mentirosos, falsos profetas. E as pessoas gostam de mentira. Glória a Deus. E as pessoas gostam de ouvir as profecias da mentira. Glória a Deus. Gosta de ser enganado. Mas quando fala a verdade, não quer ouvir. Mas Jesus Cristo disse no Evangelho de Marcos 16:15: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. E a condenação é essa: a luz veio ao mundo. A luz, Jesus Cristo, veio ao mundo. Mas rejeitaram a luz. O povo hebreu, os sacerdotes queriam matar Jesus porque ele pregava a verdade. Não queriam ouvir a verdade porque a verdade limita o homem e a mulher das suas vontades e dos seus pecados. E Jesus pregava a salvação. E para alcançar você tem que viver de acordo com a palavra manda. Eles não queriam ouvir. E hoje está da mesma forma. Vive aí enganado. Atrás de falsos profetas. Atrás daquilo que não faz nada para você. Atrás dos seus ídolos. Achando que ele vai fazer alguma coisa para você, não vai. O único que salva é Jesus. O único que dá salvação para o ser humano é Jesus Cristo. Não há outro e não haverá um Deus tão grande e maravilhoso a não ser Jesus, que derramou seu sangue na cruz do Calvário. Somente através da obra de Jesus Cristo, através do seu sangue. Não tem outro meio de ser salvo. Não tem. Se estão te dizendo que você tem outro meio, é mentira. Ou você entrega a tua vida para Jesus Cristo e serve somente a Ele. E como a palavra de Deus fala, ou será condenado. Com as palavras de Jesus: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. E todos precisam ouvir dessa verdade. Porque naquele dia, diante de Deus, todos vão ter que prestar conta. Todos. E ninguém vai ter desculpa que não ouviu. Ninguém vai ter desculpa que não ouviu. Não tem desculpa. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. E o povo está mais envolvido nas coisas mundanas.
E depois da morte, vem o juízo de Deus. O juízo de Deus está chegando. Os sinais estão aí. Os sinais estão acontecendo todos os dias. A Bíblia está se cumprindo todos os dias. O Evangelho de João 11, 28 diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados. Aleluia. Evangelho de João 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso para a tua alma. Quer descansar a tua alma somente em Jesus. Não é em festa mundana que você vai descansar em Jesus, não. Não é em festa diabólica que muitos participaram nesses dias. Está longe de Deus. Está longe. Ele está chamando, vinde a mim. Se você está cansado desse mundo perdido, esse mundo que não dá nada mais para ninguém, só vai piorar. Se disser para você que vai melhorar, é mentira. Só vai piorar. Por isso tem que ouvir a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Não é crer em religiosos e homem, não. É crer em Jesus Cristo. É crer nos ensinamentos dele. Aleluia. A palavra de Deus diz em Mateus 22. Se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Os dias estão sendo abreviados. Os dias estão passando rápido. E no versículo 24, ele diz assim: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão de vocês, e farão tão sinais e prodígios, que possível fora enganaria até os escolhidos. E no capítulo 29 diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Esse mundo está prestes a ser abalado, destruído. Esse mundo está prestes a ser destruído. E você ainda fica aí querendo aproveitar coisa desse mundo? É um alerta para você. Porque os tempos estão acabando. Os dias estão chegando ao fim. A volta de Cristo está mais perto do que imaginamos.
Por isso que ele diz que nós temos que nos consertar enquanto é tempo. Que a volta dele está próxima. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa foi a verdade que eu te preguei. Eu preguei aqui nesse lugar. A verdade. E muitos não querem ouvir a verdade, porque quer continuar vivendo a tua vida na imundícia, no pecado, na idolatria, na prostituição, nos seus vícios. Ah, mas Deus só quer minha alma, não quer meu corpo, não está nem aí com meu corpo. Sim, Ele quer que nós tenhamos uma vida, que nós cuidamos do nosso corpo, sim. E você destrói o que Deus te deu para ser tão, para cuidar. E dentro desse teu corpo, tem que ter um espírito. Dentro do teu corpo tem que ter um espírito. Mas qual espírito que está dentro de você? É a casa, tem que ser habitada por um espírito. O que você está fazendo para esse espírito habita dentro de você? Ou habita o Espírito Santo de Deus, ou habita o Espírito do diabo. Vai depender do que você está fazendo. Faça a sua escolha enquanto é tempo. Porque Jesus Cristo está voltando. Decide seguir Jesus. Arrepende e volta para Jesus enquanto é tempo. Porque sem arrependimento, ninguém verá a glória de Deus. Sem arrependimento, não tem como entrar no reino. Se arrepende, porque está chegando o fim. E os sinais estão aí, para todos verem. Todos estão vendo os sinais. A vinda de Jesus está próxima. Arrependei-vos e crede no Evangelho e na palavra do Senhor. E que Deus possa te abençoar. Você possa guardar as palavras que foram ditas aqui. Mas se você não deu ouvido, não quis saber, fugiu para não ouvir, o problema é seu. Jesus disse: bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado aqueles que lêem, mas mais bem-aventurado aquele que pratica. Se você não praticar, você está fora. Está fora. Arrependei-vos porque é chegado o reino. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Mais uma tarde abençoada, pregando aqui na cidade de Tupi Paulista. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.